Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos nos acalmando, buscando o silêncio, para que a gente possa desfrutar de uma noite de aprendizado, de incentivo, de assistência às nossas vidas. Então vamos orar. Querido Jesus, Divino Senhor, Mestre, cá estamos nós nesse santuário em busca de amparo, de assistência da Tua presença, Senhor. Rogamos aos Teus emissários, bondosos guias espirituais, que possam durante esta nossa reunião nos abençoar a todos, fortalecendo a nossa alma para prosseguirmos em busca do nosso aperfeiçoamento, da nossa felicidade. Obrigado, Jesus. Sê conosco, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Antes de anunciar a nossa querida Roseli Galo, nessa noite que nós temos a necessidade, o dever de enaltecer, em razão de comemorarmos o aniversário do nosso codificador, eu gostaria de anunciar a passagem, a desencarnação do grande amigo, escritor espírita, orador, da cidade de Bauru, Richard Simonetti, que nos deixou hoje. Richard já esteve algumas vezes em nossa casa, lá na outra sede, uma criatura que sem dúvida alguma trilhou o caminho do bem e foi um grande divulgador da doutrina espírita. Autor de vários livros, um que eu tenho assim lembrança que é um dos livros mais vendidos nesse país, Quem Tem Medo da Morte. Enfim, Richard deu a sua contribuição. E fica nosso preito aqui de reconhecimento, de agradecimento, e rogamos a espiritualidade que possa auxiliá-lo nesse momento tão significativo que é o desenlace, a desencarnação. Para não perdermos muito tempo, a nossa querida Roseli. Boa noite a todos. É sempre muito prazeroso e também muito cheio de responsabilidade aceitar os convites da casa. Mas é sempre com bastante alegria que eu venho aqui. Alegria que hoje o nosso amigo Richard Simonetti está experimentando, tendo voltado à pátria espiritual depois de uma existência tão profícua, tão cheia de benefícios que ele nos rendeu aqui entre nós. Richard realmente deixou uma quantidade muito grande de livros não psicografados, livros que ele mesmo ia escrevendo, com histórias que ele escrevia. E essa coleção que o Marcos citou, Quem Tem Medo da Morte, virou realmente uma coleção. Quem tem medo da obsessão, quem tem medo... Tem vários livros dessa coleção, muito interessante. Por coincidência, ele volta à pátria espiritual num dia em que a doutrina espírita também festeja uma outra situação, que é o aniversário do nosso codificador, Allan Kardec, que na verdade não se chamava Allan Kardec nesta existência. Ele se chamava Hippolyte Léon Denisard
Rivail. Ele era professor, ele era conhecido em Paris como professor Rivail. Ele nasceu, como diz ali na imagem que vocês estão vendo, nasceu em Lyon, é uma cidadezinha da França. Nasceu em Lyon no dia 3 de outubro de 1804. Ou seja, hoje ele não estaria, né, completando isso, porque não daria para completar na existência. Mas hoje a gente está festejando, então, 110 anos. Não, 114. 114 anos do seu nascimento. Ele desencarnou em Paris, onde ele passou a morar na vida adulta, no dia 30 de março de 1869. Pouco tempo, 200, né? Não é 114, é 214. 2000, né? Verdade, estou fazendo conta errada. Mas aqui, o meu forte não é número, viu, Marcos? Você sabe disso. O meu forte é letras. Eu gosto de letra. Número comigo é um problema. Bem, então ele desencarnou em Paris em 1869, poucos anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, que foi em 1857. Não é? Pouco tempo depois. Então, vejam que, como Allan Kardec, como codificador da nossa doutrina, esse ilustre professor teve um tempo muito pequeno para poder organizar tudo aquilo que ele organizou e deixou para nós. Por que eu quis falar de Kardec e por que eu vou levantar algumas coisas importantes para nós aqui hoje? Eu acredito que a gente tenha de conhecer quem foi Kardec nesta existência e ter também alguma informação de alguma outra existência que ele tenha tido, para a gente poder entender a grandeza do trabalho desse homem codificador. Kardec, muito tempo antes de nascer como Hippolyte Léon, que eram os nomes dos seus avós, isso é praxe, né, na Europa, nasce a criança, começa a colocar o nome do avô, da avó, e vai colocando o nome de todo mundo, né? É importante isso. Mas na época em que vocês estão vendo ali, 1798, a França invadiu a Suíça. E quem tinha de importante para a nossa conversa de hoje na Suíça nessa ocasião? Tinha um educador famoso chamado Pestalozzi. Pestalozzi, com aquela invasão que houve pela França na Suíça, ele se preocupava com as crianças que ficavam perdidas pelas ruas, sem pai, sem mãe, porque tinham sido mortos durante algum ataque. Então ele recolhia essas crianças e chegou a um ponto que não tinha mais lugar para recolher tanta criança. E ele pediu então ao Império Suíço que destinasse esse convento que vocês estão vendo aí. Era um convento abandonado e ele então passa a ocupar esse convento que é famoso, não é? Vai para Yverdon e ali ele então, com todas as crianças recolhidas desse período de pós-invasão, ele começa a educar essas crianças, começa a dar para essas crianças aquilo que a guerra tinha tirado, que era o conceito de família, o conceito de amizade, o conceito do relacionamento social. Então, Pestalozzi é muito importante nessa nossa noite, porque é com essa formação que nós vamos encontrar Kardec depois. Os pais de Kardec, em Lyon, se apaixonaram pelo tipo de estudo que Pestalozzi promovia em Yverdon e mandam Kardec para lá, para estudar com Pestalozzi. Então vejam, Pestalozzi foi professor de Kardec quando ele era ainda menino, Hippolyte Léon. Segundo a teoria educativa de Pestalozzi, e que depois nós vamos encontrar também nos escritos de Kardec, nós vamos ver que para Pestalozzi, ele já
já elaborava um plano de estágios para o ser humano que nós vamos encontrar dentro da nossa doutrina. Ou seja, ele acredita, ele propõe um comportamento baseado no prazer que os sentidos e as sensações promovem. Então esse seria um primeiro estágio do ser humano, é um estágio muito natural, em que ele tem simplesmente o chamamento da natureza animal, ainda que existe dentro do ser humano. Esse é o estágio natural. Mas depois de vencido esse estágio, o ser humano passa para um segundo plano, que é o plano social, onde ele começa a compreender limites, onde o ser humano começa a entender que eu não posso passar daqui porque eu vou invadir a vida do outro, e eu não quero que o outro invada a minha. Então começam a ser estabelecidos limites sociais e começam a ser formados os grupos sociais, os grupos de afinidades e de interesses, não é? Esse é o segundo estágio. O terceiro estágio é um estágio em que o homem, então, descobre que quando ele se comporta mediante leis morais, ele tem um futuro melhor. E aí, então, ele percebe que é importante ele cultivar essa conduta moral de uma forma mais evidenciada. Bem, Kardec e Pestalozzi foram muito próximos um do outro. Quando Kardec tinha 14 anos, vejam bem, ele já era um aluno brilhante e ele recebeu de Pestalozzi a honra de ser chamado professor. Pestalozzi viajava e deixava Kardec tomando conta da escola com 14 anos de idade. Tal era a postura metódica e a postura pedagógica do menino e do jovem Hippolyte Léon. Quando Hippolyte completa 18 anos, ele recebe o grau de bacharel, como se ele fosse graduado numa faculdade, né? No ano de 1822. Imaginem, alguém se lembra dessa data? Tem alguma coisa a ver com o Brasil? Foi o ano da independência do Brasil, 1822. Quando aqui a gente lutava pela independência da colônia, lá na Europa, Hippolyte Léon já tinha propostas de educação, não é? Refinada, trazida com conceitos de Pestalozzi. Bem, ele veio para Paris e vizinho à sua casa tinha um sujeito riquíssimo, que tinha uma filha solteirona, muito mais velha do que ele, mas os dois se encantaram um com o outro e ele acabou se casando com ela. Ela era Amélie Gabrielle Boudet e não tiveram filhos. Eles optaram por não ter filhos porque sabiam da missão que ele deveria desenvolver, mas ainda não tinham noção da extensão da sua grandeza. Ele recusou, peremptoriamente, ele recusou a riqueza do sogro. Ele não quis que o sogro ajudasse em nada. Então ele trabalhava como tradutor, porque ele falava várias línguas. Ele falava espanhol, falava inglês, falava holandês, falava italiano. E ele traduzia essas obras que vinham para uma editora de Paris, ele traduzia para o francês. Mas ele não fazia só isso ele fazia para ganhar o dinheiro e se sustentar a família que ele tinha composto com Amélie. Mas ele também fazia uma outra coisa. Quando ele descobria alguém que estava interessado em aprender alguma coisa, imediatamente ele chamava a pessoa à casa dele e falava: olha, você gosta de aprender o quê? Ou você tem dificuldade em quê? E dava aulas gratuitas para muitas pessoas. Essa era a conduta pedagógica de Kardec.
E ele dava aula de muitas disciplinas, porque o seu bacharelado em Yverton, na Suíça, quando ele ainda estava lá com Pestalozzi, tinha sido uma graduação muito ampla. Ele tinha conhecimentos de anatomia, de medicina, de fisiologia, de astronomia. Ele tinha vários conhecimentos profundos de diversas áreas. Ele não tinha só conhecimento da área pedagógica para ensinar, não é? Ele tinha outros conhecimentos. O irmão X, que nós conhecemos como irmão X por problemas legais com a família de Humberto de Campos, explica num dos seus livros que Kardec, ao terminar a compilação de todas as questões e todas as mensagens recebidas pelo mundo inteiro, compiladas todas para poder elaborar o Livro dos Espíritos, numa das noites se deitou extremamente preocupado, porque ele não sabia como ele deveria começar o livro. Ele sabia que o livro, pedagogicamente, tinha essa função de perguntas e respostas, como nós conhecemos, mas ele não sabia direito por onde começar, porque as perguntas e as respostas estavam todas meio embaralhadas. E naquela noite, ele então tem a intuição de não deixar sem começar o Livro dos Espíritos com a questão da fé em Deus. E é por isso que então o Livro dos Espíritos tem 4 repartições, 4 divisões, mas a primeira começa com aquela primeira pergunta famosa: o que é Deus? E ali então ele começa a discutir sobre o que é infinito. E, aliás, quando ele discute e tenta trazer para nós o que significa infinito, é uma coisa muito interessante, porque os espíritos respondem assim para ele: infinito é tudo que não tem começo nem fim. O infinito é o desconhecido, porque o desconhecido a gente não conhece, não é? Então a gente não sabe nem onde começa nem onde termina. Esse, para ele, foi o conceito de infinito que depois está contido no Livro dos Espíritos. Bem, na sua maturidade, ele teve muitos amigos importantes, Leon Denis, Gabriel Delane, muitos cientistas, muitos filósofos, mas ele teve também um sujeito que era magnetizador. Naquela época se chamava magnetizador, para nós, hipnotizador. E esse amigo dele, italiano, que frequentava a sua casa, chegou um dia para ele e falou assim: professor, tem um monte de lugar aí na cidade, em Paris, que estão fazendo brincadeiras com mesas que levantam no ar e que cestinhas que ficam respondendo perguntas, e o senhor precisa ver isso, porque isso daí está acontecendo, está na moda. E ele falou assim: o dia que alguém me provar que a mesa tem alma, eu vou acreditar nisso. Porque como é que a mesa levanta, como é que a mesa vai fazer alguma coisa, né? E ele passou a frequentar alguns lugares, até que ele então tomou conhecimento de que o princípio inteligente estava fora daquele objeto, não estava na mesa, não estava na cestinha, não estava no lápis, mas estava fora daquilo. E ele então começa a fazer as suas pesquisas e a organizar esse movimento cultural. Isso acontece quando ele chega à idade de 41 anos. Vejam, ele chegou à idade de 41 anos para realmente dizer: não, isso é importante e eu preciso organizar todo esse material. A partir daí, ele começa a receber visitas de uma entidade espiritual chamada Zéfiro, que era o seu amigo espiritual de outras encarnações, de encarnações muito, muito passadas, muito antigas, e que lhe confidenciou uma vez que quando eles eram celtas, no tempo dos druidas ainda, ele tinha sido um sacerdote junto com ele, Zéfiro, e que na ocasião ele se chamava Allan Kardec. E ele falou: eu vou adotar esse nome. Então, para o mundo espírita, ele passou a ser conhecido como Allan Kardec, ainda que ele continuasse trabalhando em outros setores da vida para poder manter sua família.
né? E ele então passa a assinar, como Allan Kardec, a sua parte, digamos assim, de estudos espíritas. A quem for a Paris, eu dou um conselho: não deixem de visitar o cemitério Père Lachaise. É onde está o túmulo de Kardec. É um túmulo muito bonito, que destoa de todos os outros túmulos do cemitério. É um túmulo, como vocês estão vendo, de pedra bruta, bem ao estilo mesmo dos celtas, dos druidas, da época em que ele se descobriu como Kardec. E é um túmulo que é interessante, mesmo no inverno rigoroso, mesmo nevando, é o único túmulo daquele imenso cemitério que tem flores o ano inteiro. Muitas pessoas vão lá depositar flores, muitas. Eu tive a oportunidade de conhecer um dos zeladores do cemitério, que era brasileiro. Quando ele me ouviu conversando com as amigas, né, em português, ele falou: "Ah, vocês são brasileiras?" "Nós somos." "E você, de onde você é?" Ele falou: "Eu sou de Ribeirão Preto." E aí fizemos amizade, ele levou a gente, para a gente não perder tempo, porque era muito extenso. Ele falou: "Fala para mim quais são os túmulos que vocês querem visitar, eu já levo, porque senão vocês vão perder muito tempo." É enorme, são várias colinas e a gente anda muito lá dentro. Kardec tem esse túmulo muito particular. Nesse túmulo está em francês, lá em cima, lá onde vocês estão vendo, está em francês, e aqui está traduzido aquilo que está lá em francês, que era um dos lemas, né, da doutrina espírita. É um dos lemas: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então vejam que ele é sepultado, mas ele é como se ele estivesse dando o recado: este corpo está sendo sepultado, logo mais eu volto em outro. Para dizer para nós: não tenham medo da morte. Não é? Bem, uma das passagens mais significativas durante a vida de Kardec foi o período muito negro espanhol da Inquisição. A Inquisição espanhola aconteceu com a bênção dos reis católicos, Isabel e Fernando, os mesmos reis que doaram as caravelas para Colombo visitar e descobrir a América, não é? Mas para eles fortalecerem o catolicismo, no período de 1400, eles instituem na Espanha a Inquisição. E com a Inquisição, o catolicismo dominava tudo, de tal forma que nada acontecia sem a autorização dos bispos. E o bispo de Barcelona, esse que vocês estão vendo aqui, ó, Bispo Antônio Palau Termes, ele era realmente uma coisa muito brava. Ele chegou a descobrir que estava vindo para Barcelona um carregamento de algumas caixas com 300 livros espíritas que o editor de Kardec e um outro livreiro também, amigo de Kardec, tinha feito uma porção de publicações, e o pessoal da Espanha queria conhecer, porque lá em Barcelona também tinha um livreiro francês. E todo mundo sabia, através dele, desse movimento novo religioso que estava acontecendo na França. Então, esse livreiro francês que morava em Barcelona pediu para Kardec e para esse outro livreiro amigo dele mandar esses caixotes para lá. Eram 300 livros. Vocês imaginem, nessa ocasião, 1861, não é? 150 anos atrás, um pouco mais de 150, quase 160 anos, quanto custava um livro? Era muito caro e muito raro também. E eles conseguem embarcar esses 300 livros para Barcelona. Quando o navio atraca no porto em Barcelona, o bispo confisca os caixotes, abre todos os caixotes no meio da praça ali perto do porto e
queima todos os livros e não deixa ninguém chegar perto, porque muitas pessoas queriam chegar perto para salvar alguma coisa, não é? Algumas pessoas conseguiram salvar alguma coisa no dia seguinte, porque os livros que estavam por baixo ainda não queimaram inteiros. Mas foi praticamente tudo destruído, nada foi resolvido como eles queriam. Infelizmente, esse Alto da Fé é um movimento que ficou perdido, né, no tempo, mas que Kardec levanta como um movimento importante. Eu vou dizer por quê. Olha os 300 volumes, que é que tinha? Tinha lá Revista Espírita, que vocês sabem que a Revista Espírita era mensal, né? Hoje nós temos a Revista Espírita encadernada por ano, fácil, 13 volumes, 12 anos e um volume de índice. Uma delícia de ler. Mas tinha revistas espíritas, tinha uma revista espiritualista de um amigo dele, chamado Pierrat, que era um editor, tinha exemplares do Livro dos Espíritos, exemplares do Livro dos Médiuns, tinha exemplares do que é Espiritismo. Se alguém não conhece o livro, precisa conhecer. É um diálogo entre um espírita e um padre. Fragmentos de sonata que tinham sido psicografadas, ditadas pelo espírito de Mozart, esse compositor fantástico. Tinha Carta de um Católico sobre o Espiritismo, tinha a história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, por Joana d'Arc, a senhorita Emance de Faux, que também foi uma médium famosíssima na época, e tinha também a realidade dos espíritos demonstrada pela escrita direta, escrito pelo Barão de Guildenstern. Bem, todo esse material se perde no Alto da Fé. Claro que a repercussão vai ser grande. E a repercussão começa no próprio momento, porque eles montam quase que um teatro. Vai lá o bispo, vão os cardeais, eles montam a arquibancada, as autoridades sentam, né? Tudo protegido para poder ver a queima dos livros, e tem escrivão para poder escrever, não é? O que estava acontecendo, tudo com altas pompas, não é? E tinha mas muita gente que queria ver se salvava algum livro para ler, porque naquele momento havia muita curiosidade da parte das pessoas em saber que movimento era aquele. A repercussão foi muito grande. O livreiro Dolé escreveu o seguinte: ficais certos, fogueiras apagar-se-ão por si mesmas, e se os livros são lançados ao fogo, o pensamento imortal lhes sobrevive. Depois também a multidão que gritava, não é? O tempo todo gritava: abaixo a Inquisição, inclusive como rebeldes que não aguentavam mais aquele tipo de movimento político, porque naquela época a gente tem que entender que a Inquisição, embora fosse liderada pelo catolicismo, ela tinha um teor político, não é? Parece alguma coisa que a gente conhece, não é? Mais ou menos. E também era uma questão, gerou uma questão de direito internacional, porque todos os outros países começaram a discutir por que tinha sido feito aquilo, por que o povo não tinha direito de ler o que quisesse. Isso feria os direitos internacionais, não é? Por fim, Kardec acaba se pronunciando, e ele diz o seguinte: a perseguição sempre foi proveitosa à ideia que quiseram proscrever, exalta a sua importância, chama a sua atenção e a torna conhecida por quantos a ignoravam. Ou seja, é só proibir que faz publicidade, não é verdade? A gente sabe que é assim. Aqui em Rio Preto, nós, a partir de 2016, começamos uma campanha para lembrar, ao contrário, o Alto da Fé de Barcelona. E começamos a fazer isso em 2016, no dia 9, que foi o dia do Alto da Fé, nós começamos a distribuir
evangelhos e livros dos espíritos, por onde a gente passasse largava. Largava em banco de jardim, em clínica, no dentista, no restaurante, em cima da cadeira. Então, esse movimento é interessante. Se alguém tiver vontade de fazer isso dia 9, pode fazer, que vai estar aderindo ao movimento. A gente só deixa uma dedicatória. Você que encontrou esse livro, saiba que ele é seu. Porque aí a pessoa tem responsabilidade sobre o livro e sabe que não foi por acaso que ela encontrou esse livro. O que é que Kardec nos deixa nesses poucos anos de pesquisa e de compilação, de organização de todo esse material? A partir do livro dos Espíritos, que ele lança em 1857, ele distribui cada livro e cada capítulo em outros livros para aprofundar. Então, ele deixa para o livro dos Espíritos essa tônica. A pergunta principal para quem vai estudar o livro dos Espíritos é: quem é que eu sou? É um livro de conhecimento, de autoconhecimento. Eu quero me entender. Mas dali, ele tira, da primeira parte do livro dos Espíritos, ele tira um outro livro, que mais tarde vai ser divulgado como, e vai ser publicado como a Gênese, que vai ter uma outra intenção, não a de perguntar quem é que eu sou, mas vai perguntar de onde eu vim, para onde que eu vou. Então, é a Gênese, é a origem das coisas. Ele também tira de um outro capítulo, da segunda parte, ele tira das questões 330 até 613, ele tira perguntas relacionadas com respostas relacionadas com uma pergunta básica. Mas o que é isso que eu estou sentindo? Que ideia é essa que está vindo na minha cabeça que não sou eu que estou pensando? Por que eu estou pensando uma coisa que não sou eu? Que eu sei que não é de mim? Então, esse é o livro dos médiuns. Depois ele tira também da terceira parte um outro montante de perguntas e respostas e lança todas essas perguntas e respostas reunidas no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tônica a resposta a essa pergunta: por que é que eu sofro? De onde vem o meu sofrimento? Por que é que eu sinto isto hoje? De onde vêm essas minhas aflições? São de agora? São de outro tempo? Então, no Evangelho, a gente vai encontrar as respostas às consolações. E, por fim, ele vai, então, num outro livro super importante do Pentateuco. Pentateuco, porque em grego penta quer dizer 5, né? Quem gosta de futebol sabe, o Brasil foi pentacampeão, né? Campeão 5 vezes. Então, o Pentateuco é o conjunto desses 5 livros principais, e o último deles é o Céu e o Inferno, que aí sim ele aprofunda a pergunta: para onde é que eu vou? E aí a gente fica estarrecida, porque a gente começa a ler as mensagens e fala: nossa, mas eu estou fazendo isso, então eu vou pegar o mesmo caminho? É uma forma de alertar o leitor a respeito daquilo que a gente deve ter como conduta também. Então, esses são os 5 livros básicos do Pentateuco, mas não existem só esses, existem outros, né? Vamos passar isso daqui. Eu trouxe aqui para vocês verem várias capas de livros, né? Que o livro dos Espíritos a gente encontra em qualquer país que você vá. Qualquer país que você visite, se você entrar numa livraria e perguntar: o senhor tem o livro dos Espíritos do Allan Kardec? Eles têm. E eu até mostrei para o Marcos, eu trouxe um de Paris, né, que está em francês, eu quis trazer no original. Eu tenho o Evangelho em italiano, que eu gosto muito, né? E então a gente encontra em vários lugares. Olha lá, aquele lá em espanhol, esse daqui em francês, esse em português. Essa é a primeira capa original, quando ainda não estava completa a coleção de perguntas. Aqui em italiano e aqui em inglês. Então, existem livros de todos os livros de Kardec. O mais famoso é o livro dos Espíritos e o segundo mais famoso, o Evangelho, que também é muito famoso,
a gente encontra em todos os países. Na Revista Espírita, que ele lançava mês a mês, no ano de 1863, na página 117, ele diz o seguinte: o Livro dos Espíritos é um escrito sem equívocos possíveis e ao alcance de todas as inteligências, ou seja, servia para quem não tinha escolaridade, quem achava que não sabia ler direito e escrever direito, mas se ouvisse a pergunta e a resposta ia entender. E servia para aquele intelectual famoso, aquele professor famoso, aquele cientista famoso. Por quê? É uma linguagem acessível, é uma linguagem que a gente lê e é capaz de entender. Depois ele diz também que o que fez o rápido sucesso da doutrina espírita são as consolações e as esperanças que ela dá. E é verdade, a doutrina é libertadora por isso. É uma doutrina que nos consola, é uma doutrina que nos liberta, que nos ajuda a entender a verdade das palavras de Jesus. Kardec, numa das revistas espíritas também, de 1863, no mês de dezembro de 63, ele coloca um gráfico mais ou menos do estilo do gráfico do Pestalozzi. E ele diz o seguinte, que o Espiritismo passaria por fases diferentes. Que aquela fase que a França vivia naquela ocasião, era essa primeira fase aqui, ó, a fase da curiosidade. Todo mundo queria saber como é que pode, vem um espírito e vem aqui e fala e responde, como é que é? E nós mesmos até hoje, muitas vezes, somos levados ao centro por curiosidade. Porque aqui a gente quer saber como é que é, como é que funciona, né? A curiosidade sempre leva a gente em primeiro lugar. Mas em seguida a curiosidade vem despertado na gente um sentimento de que eu preciso estudar isso daqui melhor e preciso entender melhor. Então é o segundo estágio, é o estágio da filosofia. É o estágio em que ele vai especular, que ele vai perguntar, que ele vai questionar e vai responder. O terceiro estágio é o estágio das lutas. Das lutas com os nossos familiares que não aceitam, que nós estamos tendo uma conduta diferenciada. Lutas com o nosso patrão que não aceita, ficou sabendo que nós estamos frequentando um centro espírita. Lutas até internas, pensando, será que eu continuo para continuar bem no meu emprego? Será que eu não... Como é que eu vou fazer? Enfim, existe um terceiro estágio, que é o estágio das lutas. E delas todas, a mais importante, a luta mais feroz, é a luta que nós travamos conosco mesmos. Por quê? Porque o espírita, quando começa a estudar e começa a entender a doutrina, ele passa a ter uma ânsia muito grande de se modificar, de melhorar. E ele percebe que muitas vezes ele ainda desliza, que ele ainda erra, que ele ainda escorrega, que ele ainda deixa a desejar. Então, essa luta íntima é a primeira e a mais importante de todas elas nesse estágio. Depois, nós vamos ter um estágio religioso, ou seja, nós vamos começar a entender o Espiritismo como um procedimento de ligação com as coisas de Deus. Não essa religiosidade comum, não é? Mas desperta dentro de nós um espírito religioso e a gente passa a ser mais respeitoso com a natureza, a gente passa a ser mais preocupado com tudo, passa a ser mais preocupada com a família, a gente gostaria que as pessoas fossem por um outro caminho, mas a gente, por causa de ser conscientes dentro do Espiritismo, aprende a respeitar, não é? Então, é esse o período da religiosidade. Um parênteses. Eu estou fazendo um curso pela internet chamado Saúde e Espiritismo, promovido pela Associação Médica Espírita de São Paulo. Toda segunda-feira tem uma aulinha.
uma aulinha de 40, 50 minutos mais ou menos. Na primeira aulinha, que foi a introdução, eu fiquei muito abalada com uma informação que o palestrante fez. Ele disse assim: religião sou eu com os outros, fé sou eu comigo mesmo, espiritualidade sou eu com Deus. Então vejam que quando ele fala que a religião sou eu com os outros, é aquilo que Jesus dizia para nós: amai o vosso próximo como a si mesmo. É essa relação social que a gente tem que ter, de respeito, de limites, de interesses, de proteção, de uma porção de assuntos interessantes. E a espiritualidade está acima da religião. Não é porque nós somos espíritas que nós vamos ser privilegiados lá no mundo espiritual. Vai ter muita gente de outras religiões que vão estar acima de nós. E a gente vai dizer: nossa, mas por quê? Porque lá na outra religião, aquela pessoa praticou de uma forma mais fidedigna, de uma forma mais séria, de uma forma mais empenhada, de uma forma mais comprometida. Então importa a conduta de cada um. Não importa a religião, importa qual é a minha postura em relação a Deus. Isso é o nível de espiritualidade. Então ali é esse nível que ele está falando aqui. Depois existe um nível intermediário em que a gente vai pensando em acomodar tudo que nós somos e temos, até chegar um estágio mais elevado em que realmente nós vamos demonstrar, não para os outros, mas para nós mesmos, que nós nos regeneramos, que nós paramos de agir de forma equivocada. Bem, esse é um exemplo. Nós começamos por aí, a gente quer sempre olhar no buraquinho da fechadura para ver o que está acontecendo dentro da sala, né, de mediunidade. É por aí. Mas dá uma canseira estudar, né? Na hora que vai estudar dá sono. A gente, quando vê, está pensando numa outra coisa, está pensando no vestido, está pensando no trabalho que ficou sem terminar. E a gente vai se distraindo e com isso a gente deixa de estudar. Mas é importante também que a gente se lembre que Aristóteles, que foi discípulo de Platão, disse uma coisa muito importante sobre o estudo. Olha lá: as raízes do estudo são amargas, mas seus frutos são doces. Ou seja, estudar é penoso, a gente tem que ficar lendo até entender, tem que fazer o exercício para poder entender como é que funciona aquele exercício. Cansa, é cansativo? É, mas quando a gente chega a entender, é uma satisfação que não tem mais fim. Então, por isso que ele diz que os frutos são doces. E veja que ele disse isso, olha lá, 300 anos antes de Jesus estar entre nós encarnados. Por que que é bom? Por que que o fruto é bom? Porque o fruto do estudo bem direcionado, ele ilumina a gente. Jesus dizia isso: deixai brilhar a vossa luz. Nós temos a nossa luz, cada um de nós tem em nós uma luz, mas muitos de nós colocam assim, sabe aquela cúpula que a gente põe no abajur para a luz não clarear muito? A gente faz isso, a gente põe assim e fala: não, deixa aqui, deixa quietinho. Não é assim, pelo contrário, a gente deve deixar a nossa luz brilhar, deve deixar. Quanto mais iluminados nós formos, melhor vai ser a nossa situação depois do nosso desencarne. Pestalozzi disse uma coisa para Kardec quando o tornou professor aos 14 anos, e Kardec jamais deixou de lado essa frase: a vida educa, mas a vida que educa não é uma questão de palavras. A gente não educa ninguém por palavras, dizendo é assim que você tem que fazer, porque é daquele jeito. Não é por palavras, é sim por ação, é atividade. Por isso que a gente diz dentro da doutrina que o que importa é a gente dar exemplo, porque é a ação, é a nossa conduta, a nossa ação que vai servir de inspiração para quem nos observa.
Esses são algumas capas. Quero lembrar vocês que o Livro dos Espíritos, que é o primeiro e o mais famoso de Kardec dentro da nossa doutrina, o Livro dos Espíritos tem uma versão para crianças. Quem tem criança pode procurar e acha, e é muito interessante. E tem o Livro dos Espíritos em CD. Quem tem leitor de CD no carro pode comprar, aproveita para ouvir, que assim não vai se importar com aquele que fechou na frente e passou na hora do sinal, né? Então é bom a gente ter sempre alguma coisa nesse sentido, porque o trânsito, principalmente aqui em Rio Preto, é meio complicado. Por fim, nós temos vários outros livros, não só do Pentateuco. Nós temos o que é o Espiritismo, que ele lançou 2 anos depois do Livro dos Espíritos. Nós temos, em 1862, ele lançou a Viagem Espírita, que é uma viagem que ele faz à Bélgica. Temos obras póstumas que os amigos dele e os discípulos juntaram todas as anotações que ainda não tinham sido publicadas. Também é um livro interessante de ler. E a Revista Espírita, que eu citei para vocês, que funcionou de 1858 a 1869, certo? Então, funcionou durante muito tempo. Nós temos, então, nessa edição feita pela Federação Espírita do Brasil, nós temos um volume que é só o índice, é muito fácil de achar, porque no índice a gente procura o tema que a gente quer, o assunto que a gente quer e fala lá. Por exemplo, a gente vai procurar lá, suicídio, tem lá, na revista do ano tal, na página tal, na revista do outro ano tal, na página tal, tudo mastigadinho para a gente ler o que quer, né? É isso aí. Por fim, uma frase também de Kardec que eu quero deixar. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens venha o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai, e se estenderão as mãos uns aos outros. Faz 2000 anos que Jesus está esperando isso da gente. E já antes dele, ele tinha mandado muitos emissários da grande espiritualidade, propondo uma reforma íntima, propondo uma vida melhor, propondo uma vida entre irmãos. Isso é que é importante. Eu finalizo deixando para vocês essa imagem, que é uma fotografia raríssima, fotografia mesmo de Kardec, que eu acho lindíssima. É uma fotografia de um homem metódico, austero, de uma logicidade muito grande, de uma responsabilidade muito grande e, sobretudo, de uma inteligência muito bem dotada, porque ele conseguiu, em poucos anos, fazer uma compilação, fazer um ajuntado, uma coleção de assuntos que até hoje a ciência ainda não terminou de descobrir. Então, a ele que faz aniversário e ao nosso amigo Richard, que hoje volta para a pátria espiritual, hoje o dia fica dedicado a eles. Eu agradeço muitíssimo o convite da casa, me sinto honrada e eu espero que, conhecendo um pouco da vida de Kardec, quando alguém perguntar para vocês, mas por que você é espírita? Que vocês saibam responder por quê. Porque isso é importante, a gente tem que saber por que adota uma doutrina dessa, né? Que modifica a nossa vida para melhor. Um abraço a todos e que Jesus esteja com a gente.